Brad Pitt, Jared Leto, Kate Winslet, Joaquin Phoenix, Luísa Mel, Lewis Hamilton, Xuxa Meneghel, todos eles são veganos. Isso significa dizer que eles não comem, não vestem, nada que venha de animais. Do ovo ao leite, nada. O que vier dos animais, eles não consomem. E também são completamente contra qualquer tipo de pesquisa científica que utilizem animais como cobaias. Eles não somente não consomem, eles não somente se opõem, mas eles também fazem um trabalho de boicote contra toda empresa que procura, através das vias em que utilizem animais, trabalhar. Vamos para mais um vídeo e a ideia aqui é razões lógicas pelo qual o veganismo não faz sentido. Por que razões lógicas? É claro que no último, como o vídeo anterior, razões lógicas pelo qual a reencarnação não faz sentido. No último, nós vamos apresentar textos bíblicos, interpretações bíblicas sobre o assunto. Mas por que nós usamos primariamente e majoritariamente a lógica? Porque, de fato, os veganos, a maioria dos veganos, são ateus por definição. E não que não creem em Deus, embora não aceitem isso, mas eles veem, de fato, a natureza como Deus. E eles a adoram ao ponto de fazerem o que fazem. Então, vamos falar um pouquinho sobre razões lógicas. Já que eles são ateus, eles não veem a Bíblia como manual, como instrutivo, como algo instrutivo para eles. Então, vamos por razões lógicas. Então, vamos lá para mais um vídeo. O ponto 1 é que animais não são iguais a seres humanos. Essa é a primeira coisa que você vai ouvir de um vegano. Você tem vida? É claro, você vai responder que sim. O que faz você, então, melhor do que os animais, já que os animais também têm vida? É interessante que a visão que os seres humanos e os animais eles são extremamente diferentes é também uma visão do vegano, só que ele não compreende isso. Eu vou mostrar isso no final desse tópico. Para início de conversa, tudo que morre é porque de alguma forma produz vida. Então, as árvores também não deveriam ser de consumo. Produtos frutíferos não deveriam ser de consumo, porque também elas nascem, elas também através das sementes se reproduzem e também morrem. Assim como os seres humanos e os animais precisam de água, luz, alimento, calor. Então nós temos aqui um grande problema, mas vamos supor que você veja isso como uma interpretação errada da minha parte. Eu volto a dizer que eles também consideram os animais superiores aos seres humanos. Embora não digam isso, mas sim, porque eles lutam, militam, fazem todo tipo de batalha para preservar ovos de tartaruga, ovos de galinha, no caso dos veganos, mas em contrapartida são os mesmos veganos, Brad Pitt, Joaquin Phoenix, entre outros nomes, que são a favor da legalização do aborto. Então é um pouco destoante dizer que os seres humanos e animais são semelhantes, visto que o ovo não pode ser quebrado, mas o ser humano em formação no útero pode ser morto. Isso não faz sentido. Então, de fato, nós também não somos iguais aos animais, porque você vai ver que animais não produzem nada que seja benéfico tanto para animais como para ser humano, de maneira organizada e de maneira consciente. Não existe isso. Você nunca vai ver uma galinha cacarejando Beethoven. Você nunca vai ver uma formiga construindo uma aeronave que carregue tanto homens quanto animais. Então não há semelhança. Da mesma forma como o vegano não vê semelhança, mas ele busca discutir isso, dizendo que vê, mas não vê. A segunda coisa que eu quero destacar para vocês é que
o vegano não pensa em pessoas. Parece que isso já fica muito claro no primeiro ponto, mas eu vou trazer o segundo ponto para falar sobre isso de uma maneira mais financeira, tá bom? Quando você olha para a indústria agropecuária, você vai ter alguns impactos bastante importantes. Por exemplo, o Brasil ele é o maior exportador de carne do mundo. Se o meu número está correto, se a minha pesquisa está correta, é o maior. Mas se eu estiver errado, estamos entre os maiores. Isso não há dúvida. Para você ter uma ideia, por mais que nós vejamos o cavalo como um animal doméstico e não temos esse pensamento com a carne de cavalo, mas a carne de cavalo, além de ser muito saudável, o Brasil é o que mais exporta no mundo carne de cavalo. O Brasil exporta carne suína, aves, bovina para o mundo todo. Soma-se isso não somente aos agricultores, aos agropecuaristas, mas soma-se isso também às frigoríficas, aos frigoríficos, às pessoas que trabalham com isso, às pessoas que vivem disso. Soma-se isso aos motoristas que transportam as carnes, às aeronaves que transportam as carnes, os navios que transportam as carnes. Soma-se isso a milhares e milhares e milhares de açougueiros que vivem do corte dessa carne. Soma-se isso às hamburguerias, aos x-tudos da vida. Vamos do macro vendedor de carnes até o vendedor de x-tudo da esquina. Vamos supor que o veganismo venceu. Isso significa pessoas quebradas. Isso significa famílias quebradas. Isso significa municípios, estados e país completamente quebrado. Isso financeiramente. Agora vamos continuar um pouco mais. Acabou-se completamente o consumo de carne animal, de vaca, de boi, de galinha, de peixe, de tudo. Quantos ovos uma galinha coloca? Quantos leitõezinhos uma leitoa tem ao parir ali na primeira? Quantos filhotes tem uma gambá? Quantos filhotes tem gatos? Quantos filhotes tem uma cachorra? Bem, estamos vendo aqui que muito rapidamente o mundo não pertencerá mais, não será mais cuidada por pessoas que têm racionalidade, mas os animais serão de fato maioria. E os animais sendo maioria, as doenças proliferadas pelos animais, doenças pelas pombas, que nós não consumimos, mas sabemos que produz muitas doenças. Doenças provocadas por felinos, doenças provocadas por mamíferos, cachorros, gatos, ratos, tudo. Porque não se pode matar rato também. O veganismo venceu. Não pode se ter veneno, ratoeira, nada contra rato. O veganismo ganhou. Como fazer para lidar com isso tudo? E sabe o que é pior? É entender a falta de mentalidade do vegano. É porque se esses animais de fato proliferarem e crescerem, nem mesmo as leguminosas, as raízes, as verduras, as frutas, elas existirão. Então o vegano acaba não pensando sequer nele mesmo. O veganismo não pensa em pessoas. Terceiro, o veganismo não interrompe a morte de animais. E eu não vou falar nada a não ser relatar o pensamento de uma comprovação de um naturalista chamado Claudio Bertonati. Ele diz o seguinte, que para se haver as grandes campos de arroz, rios são drenados e vidas desses rios morrem. Então aqui já há morte de animais. Mas não somente isso. Para esses animais que se abasteciam desses córregos, desses riachos, eles vão procurar comida nos campos de arroz. E quando eles chegam nesses campos de arroz, ali há sementes que propositalmente são colocadas ao redor dos campos de arroz e elas são envenenadas. E não somente isso, para as aves existem atiradores com chumbinhos envenenados
para que matem essas aves que vão comer ali os grãos de arroz. Não é porque você, palavras do Cláudio Bertonati, não é porque você come só arroz que você não pode dizer que é responsável por morte de animais. Porque essa é a maior vanglória dos veganos. Nós não temos nada a ver com a morte dos animais. Por quê? Porque você come arroz? Porque você come soja? Saiba que você, sim, para esse arroz chegar no seu prato, para essa soja chegar no seu prato, animais foram assassinados. Animais foram assassinados. Eu estou falando de mamíferos, estou falando de aves. Eles foram assassinados. Quarto ponto. O veganismo é um conceito apenas para pessoas de alta classe social. Ele é incentivado por atores, por atrizes, ele é incentivado por pessoas que realmente são financeiramente resolvidas. Xuxa Meneghel, Luísa Mel, atores hollywoodianos como o Brad Pitt, o Joaquin Phoenix, que fez o Coringa há pouco tempo. Essas pessoas incentivam o veganismo. Mas você já viu quanto custa produtos orgânicos? Eles não são baratos. Soja, tofu. Você sabe quanto custa essas coisas? Você que mora em condições não muito favoráveis financeiramente, onde para você conseguir comprar algumas coisas você tem que percorrer um trajeto muito longo, não entregam na sua casa. Eles te incentivam a ser isso. Você junta todo esse valor a uma família de 4 pessoas. Mulher, marido e dois filhos. E soma-se a isso o valor comum, o valor da maioria esmagadora das famílias brasileiras. Quando você faz essa junção, você entende que o veganismo não é compatível com a maioria da população brasileira. Ele é incentivado, não só brasileira, mas mundial. Ele é incentivado por milionários. Isso é uma covardia, uma crueldade, porque é incentivado por formadores de opinião a pessoas que não conseguem alcançar essa forma de vida, esse modelo de vida. Isso não é humano, isso é cruel. Quinto, o veganismo é hipócrita, completamente hipócrita. Vou ler aqui para vocês alguns itens que são usados e vem de produto, e vem tem como matéria-prima os próprios animais. Vamos lá. Itens de esporte, extintores de incêndio, biscoitos, filmes fotográficos, itens automotivos, medicamentos, também contém subprodutos de vacas, itens de higiene pessoal, pavimento de estrada, pincéis, sacos plásticos, cola de madeira para instrumentos musicais, fogos de artifício, açúcar branco, açúcar marrom e até em algumas marcas que são extremamente caras, marcas que esses artistas usam, os botões das blusas são feitos de ossos de animais trabalhados. Então é uma hipocrisia muito grande de quem incentiva o veganismo, mas utiliza-se de coisas que são de origem animal. Por exemplo, se tiver um incêndio, eles vão fazer o quê? Correr para pegar copinhos de 300 ml de água ou vão correr para o extintor de incêndio? A primeira opção vai ser a praticidade, não vai ser a ideologia. Por último, e agora de fato eu considero o mais importante de todos, é para você, cristão, que tem ainda algum tipo de pensamento sobre o assunto e tem dúvidas. Então, para nós, a Bíblia é suficiente. Então eu quero, diante da Bíblia, dizer que o veganismo também não faz o menor sentido. Primeira pergunta que eu quero fazer é: qual o alimento que Noé e a sua família consumiram na arca? No mínimo, vinha de animal. Eu estou falando de leite, por exemplo. Até a carne do próprio bicho. O que eram feito dos animais que eram entregues em sacrifício. Sim, os animais eram comidos. A carne dos animais, elas eram comidas. E não era proibido por Deus essa prática. As características de demônios, descritas na Bíblia, também são de abstenção de alimentos, conforme Paulo vai registrar no livro de Romanos.
Você tem um texto em 1 Coríntios, capítulo 8 até o 10, ali, é bom você ler todo esse trecho, que vai falar sobre cristãos que estavam tendo embate na igreja em Corinto. E qual era a grande discussão dessa igreja em Corinto? A discussão era se podia ou não comer carne que haviam sido consagradas a ídolos. Paulo ele vai orientar as pessoas para que aquelas que comiam as carnes, que não significavam nada, porque nas palavras do próprio Paulo, o ídolo nada é, ele dizia, olha, evitem comer essa carne por causa dos irmãos que ainda não compreenderam essa verdade, que as carnes dadas aos ídolos não significam nada. Paulo não proíbe as pessoas de comerem carne. Ele está dizendo para elas, é melhor que vocês não comam carne dedicada a ídolos, para não fazerem outros irmãos pecarem. Deus autorizou comer carne em Gênesis capítulo 9, versículo 3, em Atos 11, versículo 5 até o versículo 9. Quando Jesus multiplicou ali os alimentos para a multidão, Jesus não multiplicou soja e trigo. Jesus multiplicou pão e peixe para que as pessoas se alimentassem. Em Levítico 11, o povo ele é autorizado a comer gafanhoto. Em Provérbios 27, versículo 27, é um dos milhares de textos que apresentam que o povo bebia leite. E a terra prometida, a terra de Canaã, ela era conhecida como a terra que mana leite e mel. O alimento de João Batista era mel silvestre e gafanhoto. Jesus comia carne de peixe e Jesus também ingeria mel, conforme Lucas 24, versículo 42 ao 43 mostra. E não somente isso, no cumprimento da lei, Jesus também comia cordeiro, como o texto de Êxodo, capítulo 12, versículo 3, ele apresenta. Então, biblicamente, não há nenhum tipo de proibição quanto a comer carne de animais, beber leite, ovos, vinho. Não há nenhum tipo de proibição de mel, enfim, né? Falei vinho porque veio de rala, mas tudo bem. Não há nenhum tipo de proibição. A Bíblia, ela não incentiva de maneira alguma a maltratar animais. Isso é fato. A Bíblia não incentiva. Pelo contrário, quando Balaão fez isso com a mula, a Bíblia diz que Deus ele abriu a boca da mula para que ela se defendesse. A Bíblia deixa isso claro, que Deus abre a boca da mula para que ela falasse. Mas em contrapartida, o homem é a coroa da criação de Deus, e não os animais. Os animais não são a coroa da criação. O veganismo busca uma igualdade que não existe. E na busca dessa igualdade, eles depreciam o homem e enaltecem os bichos, não levando em consideração todo o problema que isso pode causar. Então o veganismo, ao meu ver, não faz o menor sentido. Ele não faz sentido porque ele é contra a Bíblia. Ele não faz sentido porque também é contra o homem, contra a natureza. É interessante que um leão, quando mata uma zebra e come, é natural. O homem, quando come uma carne bovina, está errado. Viva a hipocrisia. Deus abençoe você, fique com Deus, se inscreva no canal. Que a graça e a paz de Jesus inunde seu coração.